pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Todo mundo fazendo um monte de comidinha gostosa? Eu espero que sim. Comenta aqui embaixo, tá? Você tá feliz? Tá fazendo boas comidas? Tá assim numa vibe bem positiva? Eu espero que sim. E mesmo se você não tiver numa vibe boa hoje, agora você vai ficar, porque eu trouxe um vídeo maravilhoso para te ensinar tudo sobre como fazer um bolo fofinho perfeito, tá? Então, se você não acerta fazer bolo, se seu bolo não dá certo, sai solado, uma hora fica bom, outra hora fica ruim, assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou te dar todas as dicas para você se tornar uma profissional do bolo fofinho em apenas um vídeo, combinado? Hoje a gente vai fazer um bolo mesclado, mas eu vou te explicar como fazer ele de sabores também. Se você conhece alguém que tem esse problema de não saber fazer muito bolo, então que já reclamou alguma vez na vida, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus amigos, para que eles possam também fazer bolos gostosos para quando você for lá. Combinado? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha comigo, como eu já falei. Agora, ó, vamos para nossa receita. Então, pessoal, vamos lá para a nossa receita. Primeira coisa que a gente faz quando vai fazer um bolo, tá? A primeira coisa que você vai fazer é ligar o seu forno para deixar ele pré-aquecendo. Então, não inventa de fazer bolo, deixar sua massa aí descansando e depois pré-aquecer. A gente só bota um bolo no forno quando o forno já está pelo menos 10 minutos pré-aquecido. Então, normalmente é esse tempo que eu gasto para fazer o bolo. Então, já coloco o bolo para pré-aquecer. Segunda coisa, eu venho untar a minha forma. Aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro com buraco no meio. E eu unto com esse pincelzinho de silicone porque eu acho mais prático, tá? Então, você passa aí a manteiga, a margarina ou óleo, o que for aí da sua preferência. Tá certo? E depois a gente vai jogar aqui a farinha de trigo, um pouquinho só, aproximadamente uma colher de sopa, para deixar essa peneira untada e enfarinhada. Se você já faz bolo, você sabe que isso aqui é um passo básico. Mas, como eu tô fazendo esse vídeo realmente para dar todas as dicas e truques, pode ser que alguém que esteja assistindo um vídeo nunca tenha feito um bolo. Então, se você não untar e enfarinhar a sua forma, ou usar um desmoldante, que é um produto próprio para isso, mas que eu não vou ensinar aqui porque é mais difícil de você achar, tá certo? Então, se você não tá em enfarinhar a sua forma, o seu bolo corre grandes chances de pregar aqui na forma, tá? E não sair lisinho direitinho. Então, isso aqui é um passo primordial. Então, gente, aproveita aí. Se você conhece alguém que não sabe fazer bolo, que nunca fez um bolo na vida, já encaminha esse vídeo, tá? Porque eu vou ensinar tudinho aqui nele. Prontinho. Já untei e enfarinhei aqui a minha forma. Vou jogar esse excesso de farinha de trigo aqui fora. E agora a gente vai começar, de fato, a nossa receita de bolo. Primeira coisa que a gente vai precisar é de 3 ovos, tá? 3 ovos médios ou até grandes, se não for muito grande. Se for ovo extra grande, 2 é suficiente. Então, se você comprar ovos médios ou ovos grandes, 3. E a gente vai separar as claras das gemas. Então, eu tô colocando aqui as claras na minha vasilha menor, tá? E as gemas eu já vou jogar aqui direto na peneira, tá bom? Então, vamos lá. Então, prontinho, ó, 3 gemas de um lado e as 3 claras do outro. Caiu um pinguinho de gema aqui, eu vou tirar. Por quê? Porque se misturar gema com clara, as claras não batem perfeitamente como a gente quer. Aqui eu vou quebrar as 3 gemas. Quando você for peneirar as gemas, não passa a colher, tá? Basta que você quebre as gemas de leves batidinhas assim e bata até que fique só a película. Então, olha aí, ó, essa pelinha, tá vendo que ficou aqui em cima da peneira, é o que deixa o bolo com cheiro de ovo. Se você fizer desse jeito que eu tô ensinando aqui, não vai ficar cheiro de ovo no seu bolo. Então, mais uma dica aí. Muita gente faz bolo. Ah, meu bolo ficou com cheiro de ovo. Ficou desse jeitinho. Só é tirar essa película aqui da gema. Faz como eu te ensinei aqui. Quebra as gemas, bate e pronto. Então, vou reservar aqui as gemas e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser bater essas claras, tá? Ah, tem gente que deixa pra bater as claras por último. Eu bato logo, gente, porque depois eu não vou precisar lavar as pás da batedeira para bater tudo novamente, ok? Então, aqui com a própria batedeira, se você não tiver batedeira, pode bater com o fouet, pode bater com o garfo, desde que ela fique as claras em neve neste ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Prontinho, ó. Depois que tiver assim formando picos, tá vendo? A gente vai colocar o que aqui? Uma pitada de sal. Vou jogar aqui uma pitadinha de sal e vou bater novamente até que ele fique bem firme, a ponto de eu virar a travessa. Olha aí, uma pitadinha de sal. Vou bater novamente até que ele fique em ponto de eu virar a travessa e ele não cair. Rapidinho, mais uns 20 segundos.
Pronto, olha aí, ó, o ponto é esse aqui. E aí quando, até por conta do sal, o sal vai ajudar nisso aqui. Quando eu terminar de fazer o meu bolo, essa clara vai estar aqui intacta, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, já estão as minhas gemas peneiradas, 3 gemas. Vou acrescentar aqui 1,5 xícaras de açúcar, tá? Tem gente que gosta do bolo com 2 xícaras, eu não gosto. Eu acho que fica doce demais. Então, 1,5 xícara no máximo, tá? As xícaras que eu estou utilizando são esse tipo de xícara aqui de 200 ml cada uma, tá? Então, xícaras normais. E depois disso eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Essa manteiga aqui, ela vai dar aproximadamente 100 gramas de manteiga, tá, gente? Eu gosto de fazer o bolo bem amanteigado. Já eu não quero fazer o bolo com manteiga nem com margarina. Posso fazer o quê? Pode substituir por 100 ml de óleo de soja, tá certo? Então aqui a gente vai bater até que vire um creme mais líquido, tá? Então se você colocar essa quantidade exata de ingredientes que eu te mostrei, ele vai ficar desta forma aqui. E aí, ó, depois que tá assim bem líquido, cremoso, a gente vai acrescentar o leite e a farinha de trigo, tá? Eu utilizo 200 ml de leite e aqui já vai mais uma dica, não utiliza o leite gelado, tá? Além do seu bolo demorar mais para assar, o seu bolo não fica tão fofinho do que quando você utiliza o leite morno. Então, leite e ovos, todos os ingredientes que você for utilizar para o seu bolo, sempre em temperatura ambiente ou levemente morno. Tá? Então aqui eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo, novamente eu estou utilizando a mesma xícara. E vou acrescentar aqui também 200 ml de leite morno, tá? Eu poderia ter utilizado esse leite em temperatura ambiente, mas eu gosto de deixar ele um pouquinho morninho. Então acrescentei 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 200 ml de leite. E agora a gente vai bater novamente. Então estou batendo novamente aqui na velocidade baixa, que é para não voar farinha de trigo para todo lado. Gente, todo esse processo você pode fazer com o fouet ou com a colher de pau também, tá bom? Então a gente vai bater tudo aqui muito bem, até misturar todos os ingredientes e ele ficar uma massinha lisa. E aqui, ó, coloquei uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, fermento químico. Vou ligar na velocidade baixa novamente e vou apenas misturar aqui, tá? Não precisa você ficar batendo demais. Aqui é apenas misturar 20 segundos e é mais do que suficiente. Por último, mas não menos importante, as nossas claras. Olha aí como a clara ficou, tá vendo? Então aqui eu vou pegar as claras, vou colocar aqui na minha massa que eu não vou mais bater com batedeira. Por que, Joilma? Porque eu quero integrar bem essas claras na massa, que é para dar leveza à massa, para o bolo ficar fofinho, tá certo? E a gente vem com espátula, ó, de baixo para cima, fazendo isso até que fique integrado. Esse bolo aqui, gente, é o bolo que vocês conhecem como bolo de ovos ou bolo de trigo, o bolo branco tradicional. Se você quiser, você pode acrescentar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha e aí você vai fazer o bolo de baunilha. Dá para você fazer várias variações. Aqui é a massa básica, tá? Então, se você quisesse fazer o bolo com sabor de coco, no lugar do leite tradicional, você colocaria o leite de coco. Dá para você fazer muitas versões com essa massa aqui. Joilma, queria fazer essa massa aqui de chocolate, dá certo? Dá. Acrescenta aqui 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% pelo menos, tá? E aí você vai ter uma massa de chocolate. Aqui a gente vai fazer o mesclado, como eu disse a vocês, porque aí eu já ensino uma outra técnica. Gente, vai ter gente que vai dizer assim, Joilma, eu faço meus bolos no liquidificador e dá certo, não precisa demorar tanto. Pessoal, eu estou ensinando aqui o passo a passo com todos os truques, tá certo? Para que você faça um bolo perfeito, justamente porque tem gente que não consegue fazer o bolo da forma correta, tá? Então, se você seguir todos esses passinhos que eu estou dizendo aqui, você vai conseguir fazer o seu bolo. Deixou o seu forno pré-aquecendo, untou e enfarinhou a forma, colocou os ingredientes na sequência certa, batendo no tempo correto, certo? E outras dicas que eu ainda vou dar, você vai ter um bolo perfeito. Então, eu vou colocar metade da massa aqui na nossa forma e a outra metade eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate em pó, tá bom? Então, como eu botei só a metade da massa, eu vou colocar 2 colheres de sopa. Se eu tivesse feito o bolo completo de chocolate, seriam 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Então, aqui é só misturar tudo muito bem e levar ao forno, tá? Vou dar outra dica de forno, que essa é muito importante. Na hora que você for assar um bolo, se na sua casa tiver muita circulação de ar, feche as portas e as janelas. Isso é muito, muito importante.
Porque se você deixa a porta, a janela aberta, fica batendo ali, vento no fogão, no forno, pode oscilar a temperatura e isso fazer com que o seu bolo também sole, tá certo? Então, por isso que a gente tem que pré-aquecer o forno. Se tiver muito vento aí na sua casa, fecha as portas e as janelas, é o ideal, tá certo? E não abre o forno antes de 30 minutos. Então, meu forno tá aqui pré-aquecido a 180 graus, tá certo? Mais ou menos 10 minutinhos. Olha aí como é que eu tô fazendo. Eu coloco toda a massa de chocolate no meio. Eu não saio espalhando porque senão vai misturar aqui essa massa. E a gente quer um bolo mesclado. Eu vou te mostrar como é que esse bolo vai ficar no final, tá bom? E aí, vou colocar no forno. Vou deixar lá assando de 30 a 35 minutos na potência 180 graus. Sem abrir o forno. Você só abre o forno depois dos 30 minutos. E aí, você abre o forno, enfia um palito ou um garfo. Se o seu bolo já estiver saindo, o palito ou o garfo estiver saindo limpo, isso significa que o seu bolo está pronto. Se não, você deixa mais 5 minutinhos. Aqui no meu forno sempre é 35 minutos. Então, eu nem abro o forno antes, tá? Então, vou levar e volto já já para mostrar para vocês como é que ele fica daqui a 35 minutos. Prontinho, pessoal, meu bolo tá assado, mas como ele tá bem quente, eu não vou desenformar o bolo agora. Mais uma dica para vocês: se você desenformar o bolo quente, a tendência é que ele quebre, tá? Porque ele ainda não está completamente pronto para desenformar. Aqui sim, esperei aqui aproximadamente uns 40 minutinhos. Olha aí, eu já consigo pegar na forma, embora eu sinta que o meu bolinho tá morno, tá? E aí eu só vim aqui, ó, balancei, olha aí, o bolo já tá soltinho, super fácil. Olha aí, um bolo que cresceu bastante. Vou cortar para vocês verem como ele tá fofinho por dentro, mas ele não vai quebrar, porque ele tá na temperatura ideal, tá bom? Então vamos lá cortar esse bolo. Prontinho, hora da verdade. Vamos tirar aqui um pedaço de bolo. Olha aí, minha gente, que bolo lindo. Cresceu bastante, super fofinho, chega desmancha e delicioso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou dessa receita, compartilha aí com todo mundo, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deixa seu like.